nós andamos no Espírito, irmão, é como se você estivesse pavimentando um futuro que você não conhece. Quando nós andamos no Espírito, meu irmão, é como se você começasse a ter ideia de que Deus, Ele quer influenciar todas as situações. Quando você anda no Espírito, irmão, é como se você começasse a ter notas, oh aleluia, revelações, coisas que vão começar a levar você para um lugar onde você não será pego desprevenido. Quando você anda no Espírito, você começa a atingir níveis máximos em que Deus vai começar a levar você para esses últimos tempos. Graças a Deus por isso. E eu gostaria já que você abrisse a sua Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo vem falando para a igreja de Corinto, no capítulo 14, no versículo 2. E nessa conferência, temperatura máxima, o tema da minha mensagem é: o que acontece quando eu oro? O que acontece quando eu oro? Enquanto você abre, eu já quero orar com você nessa noite, para a gente começar já esse tempo que eu creio que será muito proveitoso, poderoso, e nós seremos tocados mais uma noite de uma forma muito poderosa, amém? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer, Deus amado, pela tua poderosa palavra, te agradecer, Senhor Deus, por esse ambiente, Deus amado, onde nós estamos, ó Deus, preparando, Deus, para que o teu Espírito tenha liberdade em agir no nosso meio. Pai, nós apresentamos diante de Ti a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, e nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que nada nos atrapalhará, Deus amado, de receber, Deus amado, da tua palavra, Senhor Deus, de ser tocados, ó Deus, pela Tua unção. E nós somos gratos a Ti, Deus amado, no nome de Jesus. Nós sujeitamos, ó Deus, os nossos sentidos a Ti nesse momento, para que nós tenhamos, ó Deus, os nossos olhos do entendimento iluminados. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a compreender, Deus amado, cada texto, cada versículo. Pai, para que nós saiamos daqui ainda maiores, mais robustecidos e edificados em Ti, através da Tua palavra. No nome de Jesus, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Você já abriu em 1 Coríntios capítulo 14 ou está olhando para a tela? Esse amém é o quê? Estou olhando para a tela ou já abri? Não tem problema se olhar para a tela. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 2, o apóstolo Paulo fala assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É claro que quando a gente olha aqui para esse texto, muito se fala desse texto quando nós começamos a falar sobre vida no Espírito, sobre oração em outras línguas. E é claro que quando a gente para perceber aqui o que o apóstolo Paulo está tratando em relação a essa questão, quando nós começamos a olhar essa palavra mistério ou mistérios, como está aqui no plural, qual é a primeira coisa que nós imaginamos quando nós ouvimos ou lemos uma palavra como essa? A primeira coisa que nos faz a entender ou pensar que mistério é algo desconhecido, é algo inexistente, é algo que ainda não se manifestou, não é isso? Mistério, geralmente para nós, na nossa gramática, na nossa linguagem, na nossa língua portuguesa, muitas vezes vai transmitir esse efeito, essa fala, esse significado. Mas é interessante que quando a gente fala sobre vida no Espírito, existem algumas coisas que nós vamos começar a descobrir que Deus, Ele sempre vai se manifestar a nós, ainda que a língua seja desconhecida, mas ela é existente. Veja que existem duas coisas importantes nesse ciclo, e eu quero um pouco mais que a palavra mistério, porque quando a gente olha aqui no texto original no grego, a palavra mistério, ela não significa para nós aquilo que nós sabemos na linguagem portuguesa. Por quê? Porque quando você olha Paulo falando sobre uma língua desconhecida, e quando ele fala que em espírito nós oramos mistério, a palavra mistérios, um dos significados é verdades ocultas, segredos divinos. Veja que quando nós olhamos com a ótica espiritual, a palavra mistério, ela não quer dizer que existe algo que você, de algo que não exista, mas de algo que ainda vai se manifestar. Deixa eu te dizer uma coisa,
Quando nós começamos a orar em outras línguas ou decidir viver uma vida no Espírito, existem algumas coisas que a princípio serão construídas na base do relacionamento quando você acessa esse ambiente. E é claro que quando nós começamos a olhar o apóstolo Paulo, dizendo aqui sobre orar mistérios, geralmente as pessoas quando pensam um pouco sobre esse assunto, elas muitas vezes podem acabar agindo sem saber o que vai acontecer. Agora deixa eu te dizer uma coisa, é muito claro que o apóstolo Paulo começa a transmitir aqui uma verdade acerca de um assunto que na verdade Deus ele nunca será pego de surpresa, porque a oração em outras línguas, ela é de fato um ambiente onde você começa a ter um tete a tete diante de uma oração perfeita, porque quando nós começamos a orar em outras línguas, a Bíblia começa a dizer uma frase dentro do versículo: em espírito fala mistérios. Veja que quando nós olhamos para esse assunto, há uma relação muito clara em que Deus, ele começa a destinar você como um ser espiritual a ter o entendimento de você começar a sujeitar a sua carne. Para quê? Para que ela comece a perceber que existe um governo, e esse governo, ele não precisa ser sentido. Veja que interessante isso. Quando você começa a construir a vida no Espírito, os teus sentidos eles começam a perder a força até que a sua carne comece a se acostumar e se adaptar a começar a fazer algo que a princípio você não vai sentir nada, mas deixa eu te dizer, algo está acontecendo. Agora existem duas coisas que eu quero falar sobre o sentido dentro daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando nós começamos a orar em outras línguas, é fato que você provavelmente vai começar a pensar que não tem nada acontecendo. E esse é o nível máximo. Quando você começar a nessa prática, você vai perceber que o teu sentido, ele deixou de comunicar você e ele também vai deixar de sabotar você. Sabe por quê? Quando você chegar no nível máximo em que sua carne se adaptou a se submeter ao Espírito e você começar a orar por horas, você vai começar a entender que existe um governo que vai começar a dar destino ao que você está fazendo. E sabe o que vai acontecer? Quando as coisas naturais também começarem a se levantar com pressões, com problemas, você também no mesmo nível vai começar a não sentir as coisas, mesmo você sabendo que está se levantando contra você. Existem dois fluxos. Você passa a não ter sentido porque Deus, na oração perfeita, ele fala que Paulo fala que o seu entendimento ele fica sem fruto. Significa que nesse momento que você está orando, o seu entendimento não precisa saber. Sabe por quê? Porque você está construindo uma via de mão dupla, onde o teu espírito ora a Deus. Para que isso? Para que você comece a acumular coisas no mundo do espírito. Para que quando o seu entendimento ele começar a se submeter a essa atmosfera, você vai começar a orar e você vai começar a traduzir o que vai acontecer. Sua carne vai começar a entender de que você recebeu governos no mundo do Espírito, que agora você vai começar a liberar na terra, independente do tamanho daquilo que você está declarando. O que vai acontecer? Você vai começar a produzir uma educação na sua carne, a ponto de fazer a sua carne começar a perceber que você está colocando Deus numa manifestação que sua carne não vai te atrapalhar mais. Veja que interessante isso. A Bíblia diz, e se você começar a olhar aqui com muito cuidado, lá no versículo 2 ainda, você vai perceber que ele diz assim: porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, mas senão a Deus, porque ninguém o entende. E quando Paulo começa a dizer que ninguém o entende, isso está incluindo Satanás e seus demônios. Veja que a oração no Espírito é uma mensagem criptografada. O diabo vai saber que você está orando, ele vai ouvir você orando, mas ele não terá acesso ao conteúdo. Eu vou tentar de novo. Quando a gente começa a orar no Espírito, o diabo está ouvindo você. O diabo está sabendo que você está fazendo isso, mas porque é uma linguagem entre o teu espírito que ora muito bem e Deus, você está criptografando algo que ele ouve, ele sabe que você ora, mas não tem conhecimento do conteúdo.
Ele vai começar a se perguntar o que ele está falando, o que será que vai vir, o que será que ele está produzindo, o que será que ele está fazendo. Deixa eu te dizer, quando o teu espírito ora bem, a sua carne, ela vai começar a se sujeitar a essa nova natureza, até que ela crie uma expectativa para começar a sustentar o pleno entendimento, para que você viva a plenitude de Deus, quando o seu entendimento começar a liberar o que você orou no Espírito. Olha o que ele está dizendo aqui, aleluia. E no versículo 4 ele diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Primeira parte do versículo, essa palavra edificar-se vem da palavra epokodomeo, no grego, que significa construir uma base sólida e real, alicerçada em algo existente. Veja que quando você está orando em outras línguas, você está construindo algo, porque edificar, que vem de epokodomeu, significa eu estou construindo. Veja que quando você começa a liberar cada oração, cada sílaba que você vai liberando, é um tijolo que você vai construindo uma muralha, é um tijolo que você vai construindo uma fortaleza. É um tijolo que você vai colocando para que você consiga construir algo que vai começar a proteger você. Então, quando nós começamos a orar em línguas, você começa a dar passos que vai fazer você liberar mistérios. É isso que ele está dizendo. Agora veja que quando nós falamos aqui sobre liberar mistérios, ele está dizendo sobre algo que vai começar a traduzir coisas que o seu entendimento, ele vai começar a absorver essas coisas. Quando você está orando no entendimento, aquilo que você orou em outras línguas, você vai começar a trazer as palavras que vão agora, no segundo passo, dar contato e legalidade para Deus trabalhar no mundo natural. Por que isso, Mateus? Porque oração em outras línguas não é um lugar onde você afeta em primeira instância as coisas naturais. Oração em línguas é um lugar onde você se constrói para elas. Veja isso em 1 Coríntios, abra comigo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Olha o que ele diz aí. Quem achou, diga amém. Ele diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Deste mundo. Olhe para mim por gentileza. Analise com cuidado esse versículo. Ele está dizendo que quando nós estamos vivendo no Espírito, nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, mas não é a sabedoria deste mundo. Veja que quando ele começa a traduzir essa questão, essa linguagem, se assim posso dizer, ele está falando sobre algo que está acima deste mundo e que não é daqui. Veja que ele começa a dizer aqui, no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Veja que quando ele usa duas palavras, se mistério no grego fosse algo oculto ou inexistente, ele não colocaria as duas palavras verbalizando no mesmo momento. Agora, por que ele fez isso? Porque quando nós começamos a falar da sabedoria de Deus, Paulo está classificando que nós estamos dentro de uma manifestação da qual o mundo ainda não conhece, mas que primeiro vai passar por você. A oração em línguas, ela começa a te levar para um lugar onde você começa a entrar nesse acesso. E esse acesso, ele começa a dar destino para coisas que ainda nem você está sentindo, que você ainda não conhece, mas que você começa a se relacionar com aquilo. Por quê? Porque a oração no Espírito é um lugar onde você começa a participar de uma sala VIP, se assim posso dizer, onde Deus vai começar a liberar em você as coisas, para que o seu entendimento, quando começar a ser orado, você orando. É por isso que você está lá, e você não está sentindo nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no momento que você ora no Espírito, e ele diz que também oramos no entendimento, nós vamos chegar nesse versículo, a Bíblia nos ensina que orar no Espírito é você receber de Deus coisas no seu homem interior. Orar no entendimento é você trazer para esse mundo o que Deus te contou lá.
É por isso que a oração no entendimento, ela é em português ou na sua linguagem icônica do lugar. Por quê? Porque as coisas naturais precisam entender o que você está falando. É por isso que quando você ora no Espírito, nem o diabo, nem os demônios, nem as situações não sabem o que você está tramando com Deus. É por isso que você vai começando a colocar recursos em você. É por isso que você vai trazendo para dentro do teu homem interior. Por quê? Porque o testemunho de Deus não são nas coisas em quem ora. É por isso que o próprio Espírito de Deus, Ele dá testemunho no meu espírito. O que é uma testemunha num júri? É alguém que vai a favor. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não tem a prática de orar em outras línguas, você está perdendo a oportunidade de começar a entrar numa sala VIP. Deixa eu dizer para você nessa noite algo interessante. Quando Paulo começa a falar sobre isso, perdão, e no versículo 7 ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8 de 1 Coríntios 2, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, veja agora, o versículo que infelizmente é muito poluído sem revelação, mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por que muitas vezes as pessoas, os pregadores, eles liberam esse versículo como se fosse uma palavra profética, e a pessoa fica, meu Deus do céu, achando fascinante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Paulo fala sobre o olho, o ouvido e o coração, ele trata das coisas do sentido. Por isso que ele diz aquilo que tu não viu, ou seja, ele ainda não tem conhecimento. Por quê? Porque ele está falando de uma linguagem espiritual. O ouvido não ouviu, é claro, o ouvido, o sentido, ele ainda não sabe o que vai vir. O coração, ele ainda não tem a sensação, sabe por quê? Porque são coisas que você constrói no mundo do espírito, de espírito para espírito. Então você entra nessa dimensão, você entra nesse acesso. Então o seu olho ainda não viu, o seu ouvido não ouviu, não subiu no seu coração. Por quê? Porque Deus tem um único canal de se manifestar nesse momento. E ele diz no versículo 10, mas Deus nos revelou por meio, aleluia. O que ele está dizendo no versículo 10, pelo seu Espírito, onde o Espírito de Deus está? Por meio ou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus, pegue isso agora, anote isso, porque o Espírito de Deus, olha o que ele está dizendo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Minha pergunta, segunda pergunta, por que está escrito todas as coisas e depois ele diz, ainda as coisas de Deus? Porque o todas as coisas, no primeiro ponto do versículo ele diz, ele conhece até as naturais, mas ainda ele tem algo maior, ele também conhece as coisas de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, quando você começa a andar no Espírito, Deus não só vai falar para você o que vai acontecer aqui, mas Ele também vai te dar noção de você trazer de lá para cá. Quando você começa a viver no Espírito, é nesse nível que Deus vai te levar, são essas coisas que Ele vai te dizer, é isso que Ele vai ministrar. O Espírito conhece todas as coisas naturais, ainda as coisas de Deus, espirituais também. Deixa eu te dizer, não existe um terreno restrito para que você e eu consigamos fluir num poder que toca todas as áreas. Olhe para o seu irmão carinhosamente e diz, são todas as coisas que ele acessa. Não, eu acho que está faltando gás para esse culto. Deixa eu te dizer, olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Mas não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, todas as coisas. O versículo poderia acabar aqui. Mas todas as coisas são as coisas naturais, alcançáveis.
Ele penetra essas coisas, mas ele tem um next level. Não satisfeito, ainda as profundezas de Deus. Quando nós andamos no Espírito, irmão, é como se você estivesse pavimentando um futuro que você não conhece. Quando nós andamos no Espírito, meu irmão, é como se você começasse a ter ideia de que Deus Ele quer influenciar todas as situações. Quando você anda no Espírito, irmão, é como se você começasse a ter notas, oh aleluia, revelações, coisas que vão começar a levar você para um lugar onde você não será pego desprevenido. Quando você anda no Espírito, você começa a atingir níveis máximos em que Deus vai começar a levar você para esses últimos tempos. Eu ando no Espírito, Ele penetra todas as coisas naturais. Eu ando no Espírito, a Bíblia diz ainda também nas coisas de Deus. Deus não quer só que você tenha conhecimento, resultado naquilo que é natural. Sabe por quê? Porque existe um lugar, uma sala, aonde você e o Espírito, o teu Espírito ora bem, e você começa a puxar as coisas que são segredos divinos, revelações, direções. Deixa eu te dizer, a vida no Espírito, ela vai te empurrar para esse lugar. A vida no Espírito, ela vai começar a levar você para essa ótica, para essa perspectiva. Por quê? Porque existe algo dentro de mim e de você, que as coisas naturais não sabem como vão se manifestar. Aleluia, aleluia. Se as coisas naturais estão te parando, é porque do Espírito está menor do que elas. Quando a gente vive no Espírito, meu Deus do céu, Deus começa a te colocar num ambiente em que as coisas vão dar sentido para você e não para as coisas. Olha que interessante isso. No versículo 11 ele diz: meu Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? É uma pergunta. Aí ele diz: assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Que interessante que Paulo está dizendo. Se Deus, só Ele mesmo tem alcance nas coisas dele, e quando você ora em línguas, você ora com Ele, então significa que a sua oração revela o que Ele está querendo fazer aqui. Porque se é o Espírito dele que penetra as coisas de Deus, se é o Espírito dele que vai às profundezas de Deus, veja que a Bíblia diz assim: também ninguém sabe as coisas de Deus. Quem são esses? Os naturais. Por que eu estou dizendo isso? E eu queria que você abrisse, voltasse ali em 1 Coríntios 14, eu vou trabalhar esses dois textos, e um versículo ou outro fora disso, mas só vai dar Paulo hoje aqui. O que eu estou dizendo é que em 1 Coríntios 14, ele diz: porque se eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja que Paulo está dizendo que a língua é desconhecida, mas ele não está dizendo que é a língua inexistente. O que Paulo está dizendo? A língua desconhecida, eu posso traduzir aqui de uma forma natural, que é um dialeto do reino. É como se você chegar numa outra nação que você não tem o entendimento da língua local. Você vai ouvir, você vai saber que alguém está conversando, porque você vai ter acesso ao barulho, porque você tem ouvido bom, mas você não sabe o que está sendo dito. Veja que a língua aqui, ele está falando sobre algo que é muito particular com aquele que fala nesse idioma. E olha que interessante, versículo 15, ele começa com uma pergunta: o que farei, pois? Orarei no Espírito, orarei no entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que nós entendemos que a oração em línguas é falar mistério, sabendo que a tradução é você trazer as verdades que estão ocultas,
Tem uma tradução que diz sobre isso, que é verdades espirituais que estão além da compreensão natural. Por que que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 14 que o meu entendimento fica sem fruto? Porque quando você ora em línguas, o seu entendimento provavelmente vai dizer: você já orou 5 minutos, já passaram 5, já passaram 10, já passaram 15, e a sensação é: não estou sentindo nada. E a sensação é: não está acontecendo nada. Deixa eu te dizer, quando essa sensação ela permanecer em você e você começar a educar a tua oração em línguas, a ponto do tempo passar e nada mais te tirar de lá, deixa eu te dizer, quando as notícias ruins vierem também, ela não vai te tirar do espírito. Por quê? Porque o entendimento não precisa de resposta. O entendimento precisa de comandos. Meu Deus do céu. O entendimento não precisa de resposta. O entendimento precisa de comando. Porque quando você está construindo a oração em línguas, seu entendimento está se perguntando: mas não senti nada ainda, não está pegando nada, não vi nada, nada. O que isso significa? É porque o fruto, ele não precisa se manifestar nesse momento. Por quê? Porque ele só precisa receber comandos, é diferente. Então quando você começa a construir a vida no Espírito, e você está lá orando, quando você se adequa a isso, vai chegar um momento que o seu entendimento vai começar a perceber: opa, peraí, ele está se municiando. Então quando cai para o seu entendimento, então você vai começar a dizer: Pai, a tua palavra diz. Então você começa a acionar na terra o que você recebeu do céu. Então você começa a tocar na terra as coisas que estão vindo dos céus. Por que isso? Porque a terra é um lugar onde a legalidade precisa ser humana. Por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23: e o Deus de paz vos santifique todo o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, e os preservem irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Por que ele diz espírito, alma e corpo? Porque quando você ora no espírito apenas, você edifica somente a você. Mas quando você ora no entendimento apenas, você faz repetições de palavras. Mas quando você ora os dois, você aciona o poder. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a palavras, você começa a trazer para o mundo natural, ficou claro em você. Porque a oração começa a promover você para um ambiente onde sua carne, ela não questiona mais, ela só obedece. E você vai começar a dizer as palavras, o fruto do seu entendimento vai começar a receber aquilo e vai começar a obedecer, até que, quando o entendimento começar a liberar essas palavras, a terra vai saber exatamente o que ela precisa fazer por você. Eu estou dizendo isso porque o entendimento revela o que você orou. Meu Deus do céu. Por isso que ele diz que em línguas não fala homens, fala Deus. Então você não sentir, você não está falando com ninguém. Nem você precisa sentir, porque homem inclui você que ora. O que eu quero dizer para você nessa noite, na temperatura máxima, e está máxima mesmo hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente começa a dar vazão a esse entendimento, a gente passa a entender por que Jesus disse em Mateus 10, seja a tua vontade aqui na terra como é. Veja que o entendimento, ou oração no entendimento, passa o filtro da razão. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com o sistema deste. Veja que há uma separação, uma classificação do que Paulo fala. Ele fala deste mundo. O que significa isso? Existe um outro. Meu Deus, eu acho que eu vou jogar a toalha. Existe um outro mundo. E agora, como é, terceira pergunta da mensagem, como é então, pastor, que eu aciono esse outro mundo?
Meu Deus do céu. Por isso que Paulo diz a mentalidade, sobre a mentalidade no versículo 1, no versículo 2 de Romanos 12. E não vos conformeis. O que significa essa conjugação verbal? Não entre em conformidade com as coisas deste mundo. Vou tentar de novo. Não se conforme com o que você sente. Na linguagem do Mateus Aguilar, não seja mimimi. O que eu estou dizendo... E não vos conformeis com o sistema deste. Ele está sendo claro, ele está falando deste. Por quê? Porque você não é deste. Porque quando você ora, você não está falando deste. Você não está orando o segundo curso deste. É isso que ele está dizendo. E não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? É que quando a gente olha para esse versículo, a primeira coisa que sobe no nosso pensamento é a palavra metanoia. Não é isso que nós usamos no português? Está certo. Mas biblicamente, teologicamente falando, a palavra metanoia, ela vem de um termo chamado no grego metanous, que se divide em duas partes. Meta significa ampliação. Quando você tem, agora eu vou trazer rapidinho um adendo para o ambiente natural. Quando você é um ser espiritual e você trabalha no natural, meta não é alcançar o que você quer, meta é ultrapassar o que você quer. Por isso que a palavra meta no grego significa ampliar. Por que meta? Eu preciso bater 10 esse mês. Bateu 10, se acomoda. Não, meta é ultrapasse. Me ajudem, gente. O que ele está dizendo aqui? E não vos conformeis com o sistema deste mundo. Ele está usando a palavra metanous, que é metanoia. Mas o sentido grego trabalhado no original, no Novo Testamento, é meta, a ampliação, nous, da sua inteligência. Veja que quando você ora no Espírito, você vai precisar ter a mente renovada. Para quê? Para que quando você está lá, já há um tempo, seu entendimento não sabe o que está passando naquele momento, mas porque ele está renovado pela palavra, então você começa a liberar em português. Para quê? Para que você, quando ora, você dá licença para Deus, que é Espírito, trabalhar na terra pelo seu corpo e a tua alma. Ele só pode tocar as coisas da terra se for por meio de um corpo. Por isso que você é um espírito, você tem uma alma e você possui um corpo. Para quê? Para que o teu espírito alcance a divindade, os segredos divinos. A tua alma é o teu intelecto. Para quê? Para ela traduzir o que ela não conhece em outras línguas, para que você fale para essa terra o que vai acontecer. Vai acontecer algo extraordinário quando você orar no Espírito. Não pense você que é à toa que você fica lá. Não é à toa, irmão. Não estou sentindo nada. Bem-vindo ao clube. Eu também não sinto, mas eu sei que existem segredos divinos. É por isso que quando você começa a ver uma resposta vindo, uau, mas eu nem esperava. É claro que você não esperava, você não estava sentindo nada. Me ajuda. O que eu estou dizendo, Paulo não colocou isso de alegre. Paulo não disse que farei pois. Ele não estava, ai meu Deus, o que eu farei? Não era isso que ele estava dizendo. Ele foi intencional nessa pergunta. Ele foi retórico. Ele tinha a resposta. Ele só perguntou para fazer a separata. O que é orar em línguas e o que é orar no entendimento. São duas coisas diferentes que trabalham para o mesmo propósito.
O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também. A segunda parte do versículo já não é mais uma incógnita, porque a pergunta só vem nas 3 primeiras palavras do versículo: o que farei, pois? Aí ele diz, afirmadamente, orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. O que quero dizer com isso? É que quando você começa a criar o hábito de orar em línguas, você começa a perceber que o seu pulmão espiritual, ele está aumentando o fluxo de oxigênio. Oração em línguas é como respirar. Ninguém precisa te dizer: ei, amanhã lembre-se, assim que acordar, respire. Oração em línguas é isso. É você começar a se acostumar. Por quê? Porque a vida no Espírito, ela vai produzir algumas coisas. Ela primeiro vai produzir em você uma perspectiva de coisas que ainda não se manifestaram aqui, mas que vai. É como você muitas vezes não sentir nada. É como você estar ali como um radar no avião. O piloto geralmente ele não consegue ver nada pela a altitude que ele está, o tipo de visão que ele está tendo, muitas vezes cheio de nuvem. Mas deixa eu te dizer, quem disse que ele não sabe para onde ele está indo? Existe um radar. Oração em outras línguas é isso. Oração em outras línguas é como um radar para o avião. Imagine se o piloto do avião: meu Deus, está cheio de nuvem, será que eu vou bater em alguém? Será que eu vou atropelar alguém aqui em cima? Será que o farol está fechado? Ele nem cogita essas coisas, sabe por quê? O radar está dizendo: você não está vendo, mas eu sei para onde eu estou te levando. Quando você ora em outras línguas, é Deus começando a dar para você o mapeamento do sucesso, o mapeamento das coisas divinas, o mapeamento dos segredos que serão revelados. É por isso que o diabo, ele usa a tua carne contra você mesmo. Por quê? Porque ele diz: cara, que efeito está dando isso? Passaram-se 10 minutos, você já está com sono, lembra? Você acorda cedo amanhã. Ei, controle na mão, pipoca e sofá é melhor. Eu não estou fazendo apologia contra essas coisas. Eu estou dizendo que existem posturas que levam você para um lugar no reino, que Deus, quando fala algo para você, quando você tira esse tempo, Ele não fala para outras pessoas. É isso que Ele está dizendo. Porque às vezes nós estamos esperando um breaking full, um rompimento, uma rompitura, alguma coisa acontecer no natural. Às vezes a gente está contando com essas coisas. Agora deixa eu te dizer, se você tem o Espírito, você pode até estar no natural, mas no momento que você começa, você está aqui, mas você está se manifestando em outro lugar. Que tal a gente fazer isso? Você está com calor, eu também estou. Eu estou agitado aqui. Você não sabe a temperatura que eu estou. Eu estou igual o tema da conferência. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O fato é que você não sente o que você está fazendo e nem raciocina. Perdão. O fato é esse. Mas deixa eu te dizer, uma enfermidade pode estar sendo curada. Um problema pode estar sendo desfeito. Algo pode estar se rompendo. Por que o diabo não quer que nós oremos em outras línguas? Porque ele usa a própria carne. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 10, eu já vou terminar. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz: as armas que lutamos não são carnais. Você não luta contra nada disso. Mas o diabo, ele sugere que você dê atenção para isso.
Então ele diz, as armas que lutamos não são humanas, são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Versículo 5, olha o que diz: destruímos todo conselho que se levanta, todo conselho que se levanta contra o pensamento de Deus, e levamos o nosso pensamento preso em Jesus Cristo. Por que Jesus ele dá essa recomendação? Para que quando a minha carne e a sua carne quiser palpitar, quando você está orando em outras línguas, você já sabe que o maior comando é você continuar não sentindo nada. Por que isso? Porque uma das maneiras que a oração em línguas vai promover a tua resposta está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Que diz o seguinte, olha o que está dizendo aqui: e da mesma maneira também. Se tem esse também, significa ele também faz isso. Ou seja, você não está orando sozinho em línguas. O Espírito de Deus está lá. É verdade, vai acontecer, vai se romper, vai se manifestar. A vida no Espírito, ela te leva para esse lugar. Você não está orando só. Você não está criando coisas da sua cabeça. Não. Tem alguém orando também. Leia com cuidado Romanos 8, 26. Leia, pelo amor de Deus. E da mesma maneira também. Imagina o diabo ficando frustrado com essa revelação e essa verdade nessa noite. Ah, diabo, por isso que você está querendo que eu pegue a pipoca e o sofá e o controle. Porque você sabe que se eu começar, ele também vai. Deus vai orar também com você. Deus vai pegar essa mensagem criptografada e Ele vai dizer: agora só eu e você, só eu e você, só eu e você, só eu e você. O diabo vai ouvir você orando, ele vai saber que você está orando, mas ele não terá acesso ao conteúdo. Oh, aleluia! Olha o que ele está dizendo. E da mesma maneira também. Eu gosto desse também. Porque quando eu começo a orar, papai, vamos lá? E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, ou o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa gemidos inexprimíveis? A tradução do grego é palavras que não se pode explicar de forma natural. Então quando você ora, o Espírito está junto com você. Opa, tem alguém me chamando para esse tempo. Quando você ora em línguas, é o Espírito dizendo: opa, peraí, tem alguém ali em Assis falando o que eu falo, tem alguém ali em Assis declarando coisas que me movem, tem alguém, tem um povo lá em Assis que está falando coisas que eu entendo e também faço. Deus não só entende, mas Ele também ora e faz. Ele faz. Aceita. Pega o que é teu hoje. Pega o que é teu hoje. Pega o que é teu hoje. Começa a pegar aí, irmão. Oh.
aleluia! Comece a pecar aí! Essa é a noite de você pegar o que é teu!